Bom dia, turminha. Então, olha só, vamos para a nossa aula de história de hoje. A importância das especiarias para a circulação de culturas no passado e no presente, tá? Acompanhando com a prof o conteúdo de história. Olha lá, em nossos estudos, vimos que os portugueses e outros povos europeus saíam em expedições marítimas, a fim de comprar produtos que gerassem lucro em seu comércio. Sim, inicialmente, as mercadorias da Índia chegavam por rotas marítimas e terrestres também. Em geral, as especiarias tinham grande presença na culinária e na medicina europeia. Por isso que elas tinham um preço alto, tá? Lembra quando nós falamos? Geravam lucro no seu comércio e ela era de grande valor, porque olha só, ela tinha grande presença, as especiarias, elas tinham grande presença na culinária e na medicina, tá? Os temperos e sabores vindos da Índia propiciavam uma experiência sensorial inédita aos paladares. Era sensível, né, aos sabores. O acesso a esses produtos, além de oferecer uma condição de vida mais confortável, acabou se transformando em um elemento que poderia distinguir a elite dos demais. Então, olha só, tá? Eles eram assim, eram produtos que, na verdade, eles acabavam sendo de lucro, né? Ele gerava lucro no comércio, era fino, né, na época, eram produtos finos. As especiarias eram consideradas produtos finos, tá? Por isso que fala aqui, ó, uma experiência sensorial inédita aos paladares. No ano de 1453, as relações comerciais que existiam com o Oriente foram desfeitas devido a conflitos por territórios. Tá? No ano de 1453, as relações comerciais que existiam entre o Oriente foram desfeitas, pois aconteceu o quê? Conflitos por territórios. Tá? Com isso, os comerciantes se viram obrigados a conceber uma maneira de alcançar diretamente as especiarias indianas. Houve conflito, eles tiveram que achar outro meio. Nesse novo contexto, Portugal assumiu posição pioneira na chamada expedição marítimo-comercial. Apesar de até aqui termos a devida noção dos interesses e características desse comércio, pouco se fala sobre as tais especiarias, buscadas em terras tão longínquas, tão longes, né? Afinal de contas, que produtos indianos eram esses? Quais eram esses produtos? E qual a utilidade dessas especiarias no cotidiano dos europeus, no dia a dia dos europeus, né? Qual era a utilidade? Para que eles usavam as especiarias? Para responder essas perguntas, podemos descrever os poderes, né, e atrativos de alguns desses produtos que, de certa forma, foram responsáveis por tamanha disputa, tá bom? A canela é uma árvore que tem suas cascas processadas por método de ressecamento, que as transforma em um produto apto para o consumo. Deixa esse produto apto a ser consumido, tá? Ralada ou em pau, pedacinhos, né? É útil no tempero de pães, de compotas, de frutas e doces, tá? A canela. Além disso, é um útil ingrediente na preparação de cervejas, vinhos e perfumes. Olha lá a canela, e tem a em pó é bom com arroz doce, a em pó. Olha lá,
Tão famoso quanto o açafrão, é obtido de uma espécie de violeta. De sua parte superior são retiradas os estigmas, pequenos carocinhos, tá? Aqui não tem cedilha carocinhos não, tá? É C-I sem cedilha, carocinhos, que depois de triturados, temperam e colorem os alimentos. Olha lá, tá bom? Então, aqui nós temos a canela e o açafrão. De sua parte superior, tá? A gengibre, ó, aqui. Aqui nós temos a gengibre, é isso, ó? Porque esse aqui, ó, para mim é a gengibre, tão famoso espécie de uma violeta. Da sua parte superior são retirados estigmas, pequenos carocinhos, que depois de triturados temperam e coloram os alimentos. Tá, vamos lá, continuando. O anis é uma erva bastante utilizada para fins medicinais. Seus grãos de formato oval e singular são uma boa pedida quando o mau hálito e a indigestão atacam alguém. Olha que interessante. Em outras situações, também chegava a compor a lista de ingredientes de alguns xaropes, licores e outras receitas culinárias. Vamos lá. Originária da Indonésia, a árvore de noz moscada se aclimatou perfeitamente ao indiano. Ela se aclimatou, tá? Ela se estabeleceu ali ao clima. Então, ela foi originária da Indonésia. A árvore de noz moscada se aclimatou perfeitamente ao indiano, ao clima indiano. Com o caroço de seu fruto, é possível fabricar um anti-inflamatório natural, né? E temperar pratos salgados e doces. Olha lá, continuando. Então, nós temos o anis e a noz moscada. Comercializado desde o século II a.C., o cravo da Índia é antigo. O cravo da Índia é obtido dos botões de uma pequena flor bastante perfumada. Ele é cheiroso. Depois de exposto algumas horas ao sol, o cravo pode ser introduzido na composição de vários alimentos e perfumes. Ah lá, tá? Para quem tem o paladar receptível, os sabores marcantes, as folhas do cominho, cravo ali também, tá? Ó, aqui o cravo. Esse aqui, ó. Vai em cima do beijinho, às vezes, para enfeitar o doce beijinho. Para quem tem o paladar receptivo, os sabores marcantes, as folhas do cominho, provocam uma experiência picante, tá? Como se fosse ardidinho. E, ao mesmo tempo, levemente amarga. Os indianos costumam levar este condimento ao fogo para intensificar seu tempero. Aí, o cominho. Ela é picante e, ao mesmo tempo, é um pouquinho amarga. Bastante popular na culinária, estamos falando das especiarias, tá? Bastante popular na culinária brasileira, a pimenta do reino tem vários tipos de preparação, dependendo do fim com o qual é utilizada, dependendo para que você vai utilizar a pimenta do reino, ela pode ser usada para vários tipos de preparações, por isso que estamos falando assim, tá? Dependendo do fim, o qual é utilizado. Esse pequeno fruto pode ser consumido ainda verde, seco ou em conserva. Seu gosto picante também, ó, apimentado, assim, ardidinho, abre o apetite, tem propriedades digestivas e aguça a circulação sanguínea. Ah lá.
pimenta do reino. O curry, ao contrário do que muitos imaginam, se trata de um tipo de folha seca, ó, o curry se trata de um tipo de folha seca, usualmente utilizada com fins culinários. Praticamente todos, né, como a gente leu lá no começo, a gente aprendeu no começo, quando nós estudamos e estamos estudando aqui sobre as especiarias, nós falamos que elas têm o fim o quê? Culinária e medicinal também, né, na medicina, tá? Ó, então, utilizada com fins culinários, o curry. Ah lá, tá? Então, aqui ficou a pimenta do reino e o curry. Vamos mais um pouquinho. Ó, na verdade, ali, ó, pimenta, e cravo, né? Olha aí. Na verdade, esses são apenas alguns dos produtos que enriqueceram a mesa europeia a partir das expedições. Naquela época, esses produtos eram caros, tá? Por isso que fala assim, eram finos, era caro, tinha um valor, tá? Por isso que houve o conflito lá, quando a gente aprendeu lá que tinha esse conflito entre Europa, Índia, entre eles, por quê? Porque eram produtos caros e eles geravam o quê? Eles geravam lucros, tá? Produtos manufaturados e especiarias de outros povos integravam essa rentável atividade. Rentável, né? Olha lá. Por fim, misturando um pouco de história, biologia e culinária, podemos conhecer história, porque contamos a história das especiarias. Biologia, porque falamos bio, vida, produtos que são utilizados na medicina, culinária, nos alimentos. Podemos conhecer as propriedades e origens de produtos que até hoje estão presentes no hábito alimentar de diversas culturas, que várias culturas, né, utilizam essas especiarias, né, esses produtos, tá bom? Estão presentes no hábito alimentar ainda de muitas culturas, tá bom? Na Bahia, por exemplo, a comida ela é bem apimentada, né? Aqui. Então, olha só. Com relação a essa aula de história, você vai ter que escrever em seu caderno a tarefa. Escreva em seu caderno de história um texto sobre a importância das especiarias na época das navegações. Olha só, a importância das. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, as especiarias e as grandes navegações, como utilizamos esses produtos atualmente em nossa casa. Novamente, escreva em seu caderno de história um texto sobre a importância das especiarias, por que elas eram importantes na época das navegações e como utilizamos esses produtos atualmente em nossa casa. Então, olha só, na nossa página 23 de história, nós vamos falar aqui, olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre as especiarias, ó. Entre os produtos comercializados na região das Índias estava a porcelana, a seda, o ouro, algodão, as joias, as madeiras e principalmente o quê? As especiarias, tá? Olha só, que tinham grande valor na Europa, tá? Comprava-se ela por um produto, por um valor e vendia-se elas por um valor mais alto, tá? Alguns anos depois de os portugueses terem iniciado suas expedições marítimas, o governo da Espanha também começou a organizar expedições pelo Oceano Atlântico. Eu estou lendo mais ou menos sobre a sua tarefa, tá? Na página 23, vai acompanhando aí. E porque no século XV embarcar em um navio em busca de novos caminhos era uma grande aventura. Olha só, daí aqui vai falar, tá? Porque ia o quê? Se descobrindo
novos lugares, né? Tá? E daí vai falar das expedições marítimas aí nessa página, a página 23, tá? Vai contar sobre a importância das especiarias na página 25, tá? Ó, os artigos de luxo e especiarias eram comprados por um preço baixo nas Índias e depois vendido com enormes lucros na Europa. Por isso que geravam conflitos, porque comprava-se por um valor menor e eram vendidos por um valor maior, tá? Daí na página 25 que vai falar lá, ó, as principais especiarias da época eram o cravo da Índia, o gengibre, a noz moscada, o incenso de olíbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino, o açafrão, o coentro e a mostarda. Olha só, aqui ainda na página 25, que você pode colocar na sua tarefa, quando você estiver fazendo o seu texto, você pode colocar que elas eram usadas como tempero na conservação de alimentos e como remédio, que nós vimos, culinária e medicina. Também eram utilizadas para fazer óleos. Olha aqui também, tá? Aqui também vai falar que elas eram usadas nos cosméticos, né? E incensos, tá? Então, olha, e além disso, ainda serviam para tingir tecidos. Então, na sua página 25, tem mais uma informaçãozinha, né, sobre as especiarias que dá para você colocar, que fala da importância das especiarias para você colocar na sua tarefa, tá? Vai falar de algumas viagens marítimas portuguesas também na página 24, tá? Que fala sobre a época das navegações, tá bom? Então, estudamos aí sobre as especiarias, né? Aprendemos que são importantes, vamos deixar bem claro na culinária e na medicina, tá bom? E essa foi a nossa aula de história. Olha, releiam essas páginas que a Pro falou, tá? Lá na unidade 4, para você estar fazendo essa tarefinha. E qualquer dúvida, a Prof está à sua disposição. Essa tarefa vai ser feita no seu caderno de história, tá bom? Qualquer dúvida, a Prof está à sua disposição. Beijos, beijos. Tchau, tchau!